Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui presente para desenvolver com vocês os estudos. Vamos conversar mais um pouquinho a respeito de questões de direito penal que foram cobradas em exames no passado. Meu nome é Marcos Masqueto, sou professor universitário, mestre em Direito Penal e Processo Penal e advogado criminalista. Hoje, em particular, vamos falar a respeito da seguinte questão. Tício praticou um crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal, no dia 10 de janeiro de 2000. Um crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, no dia 25 de 11 de 2001. E um crime de extorsão, do artigo 158 do Código Penal, no dia 30 de maio de 2003. Tício foi condenado pelo crime de furto em 20 de novembro de 2001, e a sentença penal condenatória transitou definitivamente em julgado no dia 31 de março de 2002. Pelo crime de roubo, foi condenado em 30 de 1 de 2002, com sentença transitada em julgado definitivamente em 10 de junho de 2003. E pelo crime de extorsão, foi condenado em 20 de agosto de 2004, com sentença transitando definitivamente em julgado no dia 10 de 6 de 2006. Com base nos dados acima, bem como nos estudos acerca da reincidência e dos maus antecedentes, é correto afirmar que, alternativa A, na sentença do crime de furto, Tício é considerado portador de maus antecedentes e na sentença do crime de roubo é considerado reincidente. B, na sentença do crime de extorsão, Tício possui maus antecedentes em relação ao crime de roubo e é reincidente em relação ao crime de furto. C, 5 anos após o trânsito em julgado definitivo da última condenação, Tício será considerado primário, mas os maus antecedentes persistem. D. Nosso ordenamento jurídico penal prevê como tempo máximo para a configuração dos maus antecedentes o prazo de 5 anos a contar do cumprimento ou extinção da pena e eventual infração posterior. Bom, fica evidente aqui que o tema gira em torno da questão da aplicação da pena. Mas eu não gostaria de perder a oportunidade de falar mais um pouquinho a respeito dos crimes contra o patrimônio. Nós temos 3 crimes aqui tipificados no título 2 da parte especial do Código Penal. Especificamente no artigo 155, o furto, o 157 do mesmo dispositivo, do mesmo código repressivo, é o roubo, e em seguida a extorsão no 158. Basicamente, as diferenças são as seguintes. No caso do furto, embora haja a subtração da coisa alheia móvel, ela se dá sem que tenha sido praticada violência ou grave ameaça contra a vítima, diferentemente do que acontece nos casos de roubo. Da mesma forma, ocorre a subtração. Entretanto, verifica-se a prática associada à violência ou grave ameaça. E, por fim, no que diz respeito à extorsão, que também pode se confundir com o roubo, nós temos violência ou grave ameaça. Entretanto, não ocorre a subtração. O bem é transmitido, é entregue pela vítima, que, em razão de estar subjugada à vontade do agente criminoso, faz o que ele determina seja feito. Muito bem, voltando ao cerne principal, vamos falar um pouquinho a respeito dos maus antecedentes e falar um pouquinho a respeito da reincidência criminosa. Os maus antecedentes aparecem ali relacionados dentre os dispositivos que compõem o artigo 59, que serve para a dosimetria da pena, a fixação da pena base, a primeira fase que se cumpre na aplicação da pena, que segue o sistema trifásico. Na segunda etapa, nós temos as chamadas agravantes, as circunstâncias legais. Também se fazem inserir nesse pedaço do estudo as atenuantes e as circunstâncias inominadas. As agravantes, em particular, como o próprio nome sugere, servem para elevar a pena. E a reincidência é a primeira das agravantes e mereceu uma atenção destacada do nosso legislador, que trata dela nos artigos 63 e 64. É preciso, para que se verifique, então, essa condição da reincidência, que um crime anterior tenha sido praticado e que tenha transitado em julgado a sentença condenatória em relação a esse crime. Além disso, também não pode ter se passado mais de 5 anos da data da extinção da punibilidade do primeiro crime, até que o novo crime seja considerado de fato praticado. Pois bem, diante dessas informações, e listando os 3 tipos penais, o artigo 155, 157 e 158, que foram alvo das indicações aqui do nosso examinador, nós percebemos que, em relação ao furto, nós temos o trânsito em julgado, especificamente, ocorrido numa data em que se verifica aqui
a posterioridade da prática do roubo, que também veio a transitar em julgado, mas antes de ter se verificado, então, a prática do crime da extorsão. Por essa razão, a alternativa mais adequada que se pode encontrar aqui para o caso é a que está prevista na letra B, e ela diz o seguinte: na sentença do crime de extorsão, Tício possui maus antecedentes em relação ao crime de roubo e é reincidente em relação ao crime de furto. Vejam, quando foi praticada a extorsão, já havia transitado em julgado a sentença condenatória em razão da prática do crime de furto, mas ainda não havia se percebido o trânsito em julgado em relação à prática do roubo. Por essa razão, figura o roubo numa condição de mau antecedente e o furto numa condição de reincidência. Muito bem, observadas as regras, nós conseguimos, então, esclarecer bem qual seja essa condição que foi solicitada aqui. É uma questão bem elaborada e que necessita, que pede do candidato um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de raciocínio. Eu sei que vocês estão se preparando bem e se, de repente, alguma coisa com essa aparência surgir diante de vocês, certamente estarão preparados para tirar isso de letra. Muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.